Polimento pós-repintura que você pode estar errando. Eu vou passar algumas dicas aqui de como você efetuar um polimento que você não vai deixar nenhuma marca, você não vai deixar nenhum defeito, tá? Eu vou estar explicando aqui alguns detalhes que você pode estar errando, que pode estar acontecendo se você é iniciante, tá? Então o primeiro ponto é saber se a pintura está curada. Para ela estar totalmente curada, são 30 dias ou mais para estar totalmente curada, para ela estar evaporando. Mas se você pintou esse carro ontem, você vai ter que ver na embalagem do verniz que você está usando também, né? Tem verniz que seca em 24 horas, tem verniz que seca em 12, 15. O verniz que eu uso seca em 8 horas, tá? Então eu pintei ontem à noite esse carro aqui e hoje de manhã eu já vi aqui, já comecei a lixar e polir. Então para mim não tem problema, porque são 8 horas. Então você tem que ver na embalagem do verniz que você está usando para saber se você já está podendo lixar e polir aquela pintura que você fez num dia anterior, certo? Feito isso, o verniz que você utilizou já passou do horário que você efetuou a pintura, então você vai começar a fazer o lixamento. E o lixamento vai depender muito de como ficou a textura do verniz que você aplicou, certo? Se você aplicou um verniz e ficou muito cascudo, aquela casca de laranja, não tem como você refazer. Você vai ter que entregar o carro, ou o carro é seu mesmo, você quer deixar daquela forma. O que você vai ter que fazer? Ficou muito cascudo, certo? Muito casca de laranja. Você vai pegar a lixa 1200. A lixa 1200, eu vou pegar uma aqui. Ó, eu tô com uma lixa aqui, ó, 1200. Essa daqui é da marca 3M, ó. Tá vendo? 1200. Se ficou muito casca de laranja, você vai usar essa lixa aqui. Se caso ficou uma textura, ficou uma casquinha de laranja, mas ficou uma textura razoável, é normal. Você não vai utilizar essa folha aqui, tá? Isso aqui é só se caso ficou muito grosso e você olha o aspecto, você não consegue nem ver o seu reflexo, certo? Então aí você vai entrar com essa lixa aqui. Normalmente as pessoas mais antigas, elas usam um balde com água e um pano. Nos tempos modernos a gente usa isso daqui, ó. Isso daqui é um borrifador, certo? Você vai colocar, tem gente que coloca um pouquinho de detergente, eu não coloco nada, só coloco água. O detergente, ele ajuda a deslizar e ajuda a remover sujeira, pedrinha, alguma coisa do tipo que tem ali. Ele não é mágico, ele vai tirar aquela sujeirinha que tá ali. Se você sentir que tem uma sujeirinha, você ouviu um barulhinho, você já para imediatamente, joga a água, tira aquela sujeirinha, porque se você ficar insistindo, você vai arranhar a pintura, certo? Esse daqui é da hora porque, ó como que ele é, ó. Você aperta ele algumas vezes, ó. É. Ah, da hora, né? Então eu eu não lembro onde eu comprei. Comprei no shopping. Foi tipo uma loja parecendo com Daiso. Você vai utilizar um borrifador, uma lixa dessa daqui, e você vai efetuar o lixamento. Tem gente que fala que não pode lixar com a mão. Eu lixo com a mão, às vezes eu lixo com taco, não tem problema nenhum. Se você lixar com a mão, as pessoas falam que você tem que... Deixa esse corno passar. Aí, tem gente que fala que você tem que lixar assim, ó. Eu lixo assim, ó. E não tem problema nenhum. Tem gente que fala que vai ficar com as marcas dos dedos. Mas se ficar com a marca de dedo, para ficar com a marca de dedo, é se você ficar lixando, esfregando só o mesmo ponto, aí vai ficar com as marcas de dedo. Mas se você lixar e ficar subindo, né, você ficar fazendo isso daqui, ó, não tem como ficar com as marcas de dedo você fazendo isso. Agora se você ficar fazendo isso aqui, ó, vai ficar com a marca de dedo. Você vai lixar, depois você vem, né, enxuga ali, né, a gente enxuga com o próprio taquinho. Eu uso um rodinho, ó, tá vendo? Esse daqui eu comprei, eu acho que foi no Mercado Car, nem lembro. Eu uso esse rodinho aqui, ó. Você pode usar qualquer rodinho normal, de pia. Você pode enxugar, tirar toda a água. Facilita, né, na hora de enxugar. E aí você observa para ver como é que tá o aspecto do lixamento. Se tiver grosseiro ainda vai ficar umas partes brilhantes. Se tiver já bem lixado, ele vai estar todo fosco, certo? Aí você efetuou o lixamento com a 1200, depois você vai trocar a lixa
vai pegar uma lixa 1500, vai fazer todo o processo de novo. Depois você vai trocar para a lixa 2000, vai fazer o processo todo de novo e aí finalizou. Tem gente que usa 2500, tem gente que usa 3000, 5000. Eu finalizo nisso e já tá bom. Mas se você é iniciante, você pode continuar. Passa para 2,5, passa para 3000 e passa para 5000, que aí você facilita na hora de fazer o polimento. Agora, se você fez uma pintura e ficou com uma textura legal, você já pode começar com a 2000, que é o que eu faço. Eu já começo com a lixa 2000, porque a 2000 ela já consegue remover pequenas sujeirinhas e já alastra o alaranjado, né, a textura. E o polimento? O polimento, ó, tá vendo que aqui ainda tem resíduo de massa, né? Tem certos tipos de resíduo de massa que não é interessante deixar quando ela está dura ou quando ela tem muita. Aí é bom você lavar e começar o processo. Se ela estiver dura, ela vai marcar a pintura, né? Porque ela seca e aí ela fica dura. Eu tenho o costume de guardar assim, porque ela facilita no corte. Mas se tiver muito, ela não tem poder de corte, então tem que lavar. E se tiver duro, tem que lavar para não marcar a pintura. Então, normalmente, quando você for colocar a máquina, você tem que tentar deixá-la chapada. Tem lugares que você vai ter que dar uma leve curvada. Tipo assim, ó. Não são todos os lugares que você vai conseguir mantê-la reta. Tem lugares que você vai ter que dar uma leve curvada. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, peças retas, tenta manter ela o mais reto possível. E peças curvadas, você vai ter que dar uma leve curvada, que é natural. E a velocidade depende muito. O meu aqui não tem marca nenhuma, não tem como enxergar o número de rotação que já pagou, né? Aquela marca, ó, número 1, 600 rotações por minuto. Número 2, 900, 3, e assim vai, ó, aquela marca. Normalmente, eu gosto de usar 1.500, 2.000 rotações, 2.000 giros. Mas tem casos que você vai ter que deixar um pouquinho com a rotação um pouquinho menor, por exemplo, nos cantinhos, em alguns outros lugares. No meio, você pode manter ali numa rotação de 2.000, você pode até aumentar um pouco mais, 3.000, né? Mas você tem que observar como é a sua politriz. Essa daqui ela tem uma potência inferior da que eu tinha, né? Então vai depender muito da sua máquina aí. Então você vai ter que fazer os testes, certo? Não pode estar uma velocidade muito alta e nem pode estar uma velocidade muito devagarzinha. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Isso aqui você não vai conseguir polir nada. Vou aumentar, ó. Aqui você pode começar. Essa rotação é uma rotação ideal, só que a máquina ela tem que ter força. Às vezes, que nem essa máquina minha aqui, é uma máquina baratinha. Então, na hora que você coloca a peça em cima, ela perde potência. E aí você tem que aumentar um pouquinho aqui, certo? Não pode ser nunca e jamais assim, ó. Aí você vai arregaçar com a pintura, certo? Então é isso. Você vai fazer isso daqui, você vai dar as passadas, né? Não é para fazer assim. Aí você vai passando devagarzinho, vai passando, né? Ó, e vai vindo, vem, abaixa. É assim, ó, tá vendo? É demorado, não é rápido. Não é rápido. Tem gente que passa um pouquinho, já tá brilhando, já tá bom. Não tá bom. Ali o produto tá mascarando, certo? Então você tem que colocar as luminárias ali, você pega um álcool isopropílico, pega um revelador de holograma, passa e vê como é que tá ali a peça, se tá fosca ainda, certo? Holograma, o que deixa muito holograma é a forma, a velocidade de como você tá manuseando e qual é a boina
que tipo de boina você está usando também. Isso daí também influencia muito em deixar a marca de holograma. Se você fizer com a peça retinha aqui, não tiver dura a massa aqui, se a boina não tiver boa também, se a boina já tiver muito gasta, você vai exercer muito calor na peça, não vai vir brilho. Isso faz também um ponto muito importante para você não esvelar a pintura, não queimar a pintura jamais você faça isso, ó, ligar a máquina e depois encostar a máquina na peça. Não, primeiro você encosta a máquina na peça para depois você ligar a máquina, porque você pode queimar ou esvelar a pintura se você ligar ela antes e encostar depois, certo? Como eu já tenho um macete, eu já ligo ela antes e já coloco, mas só que antes dela estar com a rotação alta. Eu já ligo, quando ela está começando eu encosto, mas para você que é iniciante, encosta primeiro, depois liga a máquina. Isso aí vai evitar de você esvelar a pintura. Esvelar é queimar a pintura, né? Tomar cuidados também. Essas quinas e os vincos, se você ficar exercendo muita força ou muito tempo ali, você também pode esvelar a pintura, tá bom? Eu espero ter ajudado com esse vídeo aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, põe lá nos comentários que eu tento ajudar. Beleza? É isso aí, fico por aqui, até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui ao Brunão lá no fundo lá.